Na opinião de vocês, o que mudou do primeiro século, por exemplo, para hoje, no sentido de, naquela época, a gente tinha muitas pessoas que pensavam muito, reformadores, etc., e hoje em dia a gente não vê tanto isso. O que mudou? Por que naquela época tinha, hoje em dia não? O que era luxo ontem é necessidade hoje. A gente sempre trabalha esse tema, né? Antigamente a pessoa que tinha um ar condicionado era luxo, hoje é uma necessidade. Um carro melhor, antes era luxo, hoje é necessidade. Nós estamos vivendo numa época de muita flexibilidade. Nós não temos como nos comparar. Como é o nome do irmão que me perguntou? O Teixeirinha. Teixeira, nós não temos como. Nós não podemos nos comparar aos primeiros cristãos. Para você ter uma ideia, por exemplo, a própria tradição cristã protestante tem dificuldade para compreender a formatação da ortodoxia cristã. Porque, assim, por mais que a Bíblia entregue o conteúdo necessário, único, e apenas ela é suficiente, mas a formatação da teologia, ela se deu e se desembocou ao longo dos tempos. Por exemplo, tanto é verdade que o próprio texto lucano, que é o texto de Lucas, quando ele registrou para Teófilo, lá em Alexandria, ele diz que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. Então, o postulado doutrinário ele foi se configurando aos poucos. Veja bem, o Império Romano tinha em torno de 480 mil quilômetros de pavimentação, margeando todo o Mediterrâneo. 84, 88 mil já eram asfálticos naquela época. Foram descobertas agora vias que conectam a cidade de Capua a Roma, chamada Via Ápia, intactas hoje, as pedras como estavam quando foram construídas no período intertestamentário. Então, a igreja, por ocasião da Pax Romana, antes da perseguição júlio-claudiana, ela já tinha acessado todos esses quilômetros. Ponto, Bitínia, Capadócia, Ásia Menor, Meridional. Mas o evangelho foi se adaptando dentro de cada cultura. Não que o evangelho mudou. Mas, por exemplo, você tem um diálogo de Pedro com Paulo por ocasião da inserção de judeus que eram gentios dentro da igreja. Lá em Gálatas. Então, as coisas vão se acontecendo aos poucos. E o Concílio de Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, se deu por causa disso. Espera aí, chegou um novo povo. O que os judaizantes queriam fazer? Reconectar o povo à lei por intermédio da circuncisão, só por eles serem cristãos. Aí Paulo falou, não, então o sacrifício de Cristo não tem nenhuma valia. Então, assim, as coisas foram construindo aos poucos durante todo o período. E na história do pensamento cristão, pelo menos até quando foi definido os livros da Palavra de Deus, até a chamada lista final é a lista de Atanásio. Se pensou, se conversou muito sobre isso. Agora, é impressionante como Paulo ele acabou sendo respaldado pelo próprio apóstolo Pedro em algumas ocasiões. Pedro menciona Paulo na sua carta, né? E em Gálatas, quando eles batem frente a frente, a Bíblia diz que Pedro se tornou repreensível, ou seja, sendo líder da igreja em Jerusalém, Paulo teve a capacidade de repreendê-lo teologicamente e ele aceitou. Isso seria a marca de uma recomendação para a gente não só escutar como uma afirmação de que o apóstolo Paulo era um homem inspirado por Deus, porque como ele não viu Jesus, mas Pedro, que era, vamos dizer assim, um líder da igreja, respaldou Paulo, então é um dos motivos bíblicos para a gente levar a sério as palavras de Paulo, as recomendações de Paulo. Pedro, historicamente falando, porque biblicamente foi inspirado por Deus, ok, estou falando historicamente. Pedro, o que acontece? Pedro, ele, por mais que ele seja a pessoa mais preponderante naquele ciclo relacional com Jesus, ele era um dos três que tinham mais acesso, com exceção de João. Alguns intérpretes que analisam a história do cristianismo até consideram a possibilidade de João ter sido escriba pessoal de Jesus, porque João dá muitos detalhes no seu texto, que foi produzido no final do primeiro século, quase 30 anos depois que as outras biografias de Jesus foram construídas, né, trabalhadas. Então, mas por mais que Pedro, Tiago e João fossem os três principais, Tiago era mais preponderante, ele era o pastor de Jerusalém. E quando o grupo pertencente à escola de Tiago chega e vê Pedro lá entre os irmãos
da cidade de Antioquia, da Síria, da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, Pedro mudou o comportamento. Até então ele estava como Paulo, diante dos gentios. Mas quando os da casa de Tiago chegou, ele mudou o comportamento. Mas Paulo, sem dúvida nenhuma, ele é o pai do postulado doutrinário para as igrejas gentílicas. É ele que desenvolveu. Pega, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. Até o capítulo 10, a ênfase é em Pedro. A partir de então, a ênfase é em Paulo. A perspectiva doutrinária de Pedro, ela é mais ortodoxa, ligada à comunidade de catequese em Jerusalém. A perspectiva de Paulo, ela é mais aberta e liberal. Ela vai inserindo novas comunidades. O Concílio de Jerusalém, 15º capítulo de Atos, se deu por conta desse tema. Como é que a gente faz com novos povos que estão sendo enxertados no corpo de Cristo? E aí foi decidido aquelas cláusulas que estão lá. Hoje, como disse C.S. Lewis, para um evangelho puro e simples, quais são os 3 temas que devem ser pregados inegociavelmente nos púlpitos das igrejas? Porque se prega de tudo hoje, né? Mas 3 coisas são inegociáveis. Assim, ó, pregue o que você quiser, portanto que essas 3 coisas sempre estejam na pauta. Na pregação de Pedro, na primeira pregação de Pedro, do versículo 14 ao versículo 36, foi quando pela primeira vez ele se manifesta de forma querigmática, ele faz um discurso, porque a manifestação do Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ela foi interna. Só que foi uma obra tão apofática, tão miraculosa, que ela atraiu as pessoas que estavam de fora. E a partir do versículo 14, há um registro da pregação de Pedro. E qual foi a pregação dele? Primeiro foi o sacrifício de Cristo, depois o arrependimento e o batismo. Foram os 3 tópicos mais importantes da pregação. Mas eu acredito, Tiago, que hoje falta muito na igreja consciência de pecado. Consciência de pecado. Quando a pessoa tem a consciência do pecado, não há possibilidade de Deus se manifestar em alguém e esse indivíduo não sentir consciência de pecado. Claro. Aquela consciência pecaminosa. É como se ele sentisse, a palavra feia, mas é um nojo de si próprio. E ao mesmo tempo misturado com amor, com graça, com misericórdia. Falta muita consciência de pecado. É o que faz com que pessoas façam isso aí que o senhor falou, sobre as postagens, por exemplo. O versículo é bíblico, a canção é bíblica, mas o comportamento é mundano. O que eu percebo sobre isso é que antigamente eu sou nascido no evangelho, né? Mas antigamente eu fazia coisas que hoje eu considero terríveis e achava normal. Antigamente. Eu falo assim, domingo eu estou na igreja, é só pedir perdão para Deus, né? Deus é misericordioso e tal. Hoje em dia eu erro muito menos e acho um absurdo. E aí eu estava conversando com um grande amigo teólogo e ele me explicou sobre isso. Ele falou, Tiago, o problema é que com o passar do tempo, provavelmente você foi se aproximando muito das Escrituras. Ao se aproximar muito das Escrituras, as Escrituras vão revelando quem é você. Você vai lendo as cartas do apóstolo Paulo, você vai se sentindo um pecador que está na boca do inferno. Meu Deus, até as inimizades, falou, até inimizades, de forma alguma entrarão no reino dos céus. Porque quando ele cita as obras da carne, né, em Gálatas 5, ele fala inimizades, né, as palavras torpes. Tem versículos na Bíblia que diz que até pelas nossas palavras seremos julgados. E aí quando você tem essa intimidade com a palavra, o Espírito Santo vai te confrontando num nível que essa consciência que o senhor acabou de dizer, de mencionar, começa a ser realidade diária. A ponto, por exemplo, de Davi orar, falou, Senhor, perdoa-me dos pecados que me são ocultos. Ou seja, ele já tinha tanta consciência do pecado que ele já começou a orar por aqueles que ele nem estava nem entendendo o que era. Nem estava entendendo, exatamente. Então, eu acredito que isso se vem com proximidade da palavra, pelo menos a minha experiência pessoal foi essa. Quanto mais a pessoa se aproximar da palavra, se apaixonar, ler todo dia, ler muito, o Espírito Santo, que é o grande tradutor ali da Bíblia, vai te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. E aí você não consegue mais admitir coisas que antigamente você admitia. Exatamente. Né? E caso, está lá na carta do apóstolo João, caso você caia em alguma coisa, caso, né? Um acidente, você peque,
temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Eu sempre falo, o crente ele pode até pecar, mas ele jamais viverá no pecado por causa dessa consciência. Ele corre para o arrependimento, ele corre para consertar.